A roda do 7. Vamos lá, eu coloquei esse probleminha como desafio porque eu acho que muita gente não entendeu o enunciado direito, do jeito que ele estava. Então eu vou fazer esse videozinho para explicar direitinho esse enunciado, para ninguém ter nenhuma dúvida, que é um exercício que vale a pena a gente fazer. Então vamos lá. Reparem o seguinte. A primeira regra diz o seguinte, que a roda tem 6 números distintos de 3 algarismos. Então, vamos ver aqui. A roda tem 6 números de 3 algarismos e ele faz uma observação. O primeiro algarismo nunca pode ser zero. Então, por exemplo, você não vai poder ter o número 0,27 nessa roda. Por quê? Porque esse algarismo aqui sendo zero, o zero à esquerda não conta. Esse número aqui, na verdade, é um 27, é um número de 2 algarismos. Então, a gente nunca vai poder ter essa situação aqui com zero. A gente precisa ter um número com 3 algarismos. E observem bem que os números precisam ser distintos, eles não podem repetir. Vamos destacar bem isso daqui, tá? Porque é uma palavrinha só aqui no enunciado, mas, por exemplo, nessa roda aqui a gente não tem números que se repetem, né? 264, 400, 662, não temos dois números que se repetem aqui. Então, por enquanto, essa roda aqui ela está seguindo as regras. Vamos ver a regra número 2. Muita gente teve dúvida aqui. Os dois últimos algarismos de cada número são iguais aos dois primeiros algarismos do número seguinte no sentido horário. Sentido horário é nessa direção aqui, como se fossem a direção dos ponteiros de um relógio. Os ponteiros do relógio eles giram sempre no sentido horário. Então, o que ele está dizendo? Que os dois últimos algarismos, por exemplo, desse número aqui, o 26, eles precisam ser iguais aos dois primeiros algarismos do número seguinte. Os dois últimos algarismos desse número aqui têm que ser iguais aos dois primeiros desse aqui. Os dois últimos algarismos desse daqui têm que ser iguais aos dois primeiros desse aqui. Só que isso vale para todos os números da roda, tá? Então, esses dois últimos algarismos aqui, eles também têm que ser iguais a esses dois primeiros algarismos aqui. Esses dois últimos, eles também têm que ser iguais a esses dois primeiros aqui. E esses dois últimos têm que ser iguais aos dois primeiros. Ou seja, essa roda tem que fechar. Essa regrinha número 2, você vai partindo aqui escolhe um deles para ser o primeiro, você vai partindo do primeiro, o segundo tem que obedecer à regra, o terceiro também, e você tem que chegar no resultado no final, onde o primeiro número também obedeça essa regra. Tá? Essa regra vale para todos os números dessa roda. Nesse caso aqui, a gente vê aqui que essa roda está legal, ela obedece à regra número 2. Tá? E a terceira regra diz que todos os seus números são divisíveis por 2. Então a gente observa que é verdade, por quê? Porque todos esses números aqui são pares. 862, 266, 264, 648, tudo é divisível por 2. Vai dar 324 e vai sobrar zero aqui. Tá? Então o número é divisível por 2. E aí o problema começa a ficar interessante quando ele pede para você fazer rodas mudando essa regra número 3 aqui. Então, por exemplo, fazendo com números divisíveis por 3. Então, como é que você tentaria fazer uma roda dessas com números divisíveis por 3? Então, por exemplo, aqui você bota um número qualquer aqui divisível por 3. 123. Por que 123 é divisível por 3? A gente pode fazer a divisão, tá? Mas tem um jeito muito mais fácil, que é usar a regrinha de divisibilidade do 3. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, que é divisível por 3. Então, o 123 está ok. Agora, se esse número aqui for 123, a gente sabe que o próximo número precisa começar com 23 para obedecer a regrinha número 2. E aí a gente tem que achar um número para colocar aqui e a gente tem que escolher esse número de forma com que a gente tem que escolher um algarismo, na verdade, para colocar aqui, de forma com que esse número seja divisível por 3. Então, por exemplo, a gente pode escolher o 4. 234, 2 mais 3 mais 4 igual a 9, também é divisível por 3. Então 234 está ok.
Então aqui a gente vai ter que colocar o 34, escolher um último algarismo para ele, e no final das contas, esse último número aqui, a gente precisa conseguir colocar um número que termine com 12 aqui no final. Para esses dois últimos algarismos serem iguais a esses dois primeiros algarismos aqui. Tá? Então, pode ser que a gente consiga fazer o de 3. Agora, tem uns casos em que a gente não vai conseguir fazer. Tentar apagar. Não, deixa eu apagar essa roda aqui, eu faço de novo. Então, eu já vou por um exemplo onde a gente não vai conseguir fazer. E vou explicar por quê. Por exemplo, se a gente tentar com o número 5, a gente sabe que para um número ser divisível por 5, o último algarismo precisa ser 0 ou 5. Como a gente quer evitar o zero, porque o zero ele traz problemas aqui quando ele é o primeiro algarismo, vamos tentar com 5 primeiro, 125. O próximo número tem que começar com 25. A gente vai e coloca outro 5 aqui, né? Porque o último algarismo tem que ser 0 ou 5. O próximo algarismo, o próximo número, ele vai ter que começar com 55. Então vamos lá e colocamos outro 5 aqui. Por enquanto temos os números, ó, seguindo a regrinha bonitinho. O próximo número vai ter que começar com 55, só que agora a gente não pode colocar um 5 aqui. A gente vai ter que colocar, porque senão ele vai repetir, vai ficar igual ao 555. A gente vai ter que colocar um 0 aqui. Então o próximo número vai ter que começar com 5, 0. E aí a gente pode colocar, por exemplo, um 5 aqui. Só que o próximo número, a gente vai ter que pegar esses dois últimos algarismos para serem os primeiros. Então o número vai ter que começar com 0, 5 e alguma outra coisa aqui. Ou seja, não pode começar com 0. Então esse caso não deu certo. Será que vai ter algum outro caso que a gente consiga fazer a roda do 5 ou não? Ou será que vai ter uma explicação igual a essa daqui, de que a gente consegue provar que é impossível fazer? Tá? E aí o problema pede para ir explorando essas possibilidades. Tentar com o número 3, com números divisíveis por 4, 5, 6, 8 e 9. Usando sempre as regrinhas de divisibilidade que a gente conhece desses números. E aí, o interessante desse problema é quando a gente chega no número 7. A gente tentar fazer a rodinha do número 7. O critério de divisibilidade do 7 é sempre muito estranho. Então, eu sugiro vocês pedirem ajuda para o nosso ratinho com a mágica dele. Só lembrando aqui, como é que funciona a mágica dele? Vamos pegar um número qualquer, por exemplo, 235. Vamos ver se 235 é divisível por 7? 23 por 7 vai dar 3. 21 vai sobrar 2. Vamos abaixar o 5 agora. 25 vai dar 3. 21 e sobrou 4. Então, 235 não é divisível por 7. Deu 33, mas sobraram 4 aqui. Como é que a gente verifica essa divisibilidade do 235 sem fazer essa divisão aqui, usando o ratinho? Vamos lá. 235. A gente faz cada algarismo de uma vez. Então vamos fazer o primeiro algarismo usando essa cor azul mesmo. A gente sempre começa no 0, certo? Então estamos aqui no 0. A gente conta o primeiro algarismo seguindo as setas pretas, que são as setas nesse círculo aqui. Vamos contar o algarismo 2? 1, 2. Então terminamos aqui. Agora a gente vai mudar de algarismo. Vamos para o algarismo 3, o algarismo seguinte. Sempre que a gente muda de algarismo aqui no ratinho, a gente tem que seguir as outras setinhas, que não são essas setinhas pretas aqui. Então, mudamos do 2 para o 3, a gente precisa seguir essa setinha daqui. Repare o seguinte, essa setinha rosa ela está chegando nesse número. A seta que está saindo do número é essa setinha cinza aqui. Então, vamos para cá. Então, é daqui que a gente tem que começar a contar o algarismo 3. Então, vamos lá.
Contamos. 1, 2 e 3. Paramos de novo nesse número 2 aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos mudar para o último algarismo, ou seja, vamos percorrer a mesma setinha cinza. Vamos parar aqui. E agora a gente vai contar os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos aqui no 4. Terminamos de contar todos os algarismos? Terminamos. Paramos onde? Paramos aqui no 4. Então, esse número, segundo o módulo Septem, ele não é divisível por 7. Tá? Vamos fazer agora um outro exercício aqui no ratinho. Digamos assim, que a gente tenha um número em que a gente queira formar um número divisível por 7. Digamos o seguinte, que a gente tenha um número, sei lá, 160 e alguma coisa. Vamos ver. Se a gente começar a analisar esse número no ratinho, como é que vai ficar? A gente começa aqui no zero. Começamos aqui, estamos aqui no zero. Vamos contar o primeiro algarismo, que é o 1. Andamos 1, terminamos aqui no 1. Vamos passar para o próximo algarismo, que é o algarismo 6. Para passar para o próximo algarismo, eu tenho que seguir as outras setinhas. Então, vamos seguir, no caso, essa setinha azul aqui. Então, vamos parar aqui no 3. Agora, a gente precisa contar o algarismo 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminamos aqui no 2. Agora, a gente precisa mudar para o último algarismo. Então, daqui do 2, qual é a setinha que sai daqui? É essa daqui, cinza. Então, viemos parar no 6. Então, é o seguinte, a mágica do ratinho diz o seguinte, que a gente tem que terminar no 0, aqui embaixo, para esse número ser divisível por 7. Então, qual algarismo que eu posso colocar aqui para esse número ser divisível por 7? Obviamente, eu posso colocar o 1. Porque aí, se eu conto 1 a partir daqui, eu termino aqui no 0 e pronto, esse número 161 deve ser divisível por 7. Vamos ver se é mesmo? 16 por 7. Aqui vai dar 2, vezes 7, 14, sobram 2. Quando eu abaixo 1, 21 por 7 dá 3 e vai sobrar 0. Ou seja, 161 é divisível por 7. A mágica funcionou. Tem algum outro algarismo que eu possa escolher para colocar aqui no final? Tem. Qual algarismo que eu posso contar a partir daqui que também vai terminar no 0? É o 8. Por quê? Vamos contar o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou dar mais uma volta nele, mas com 8 eu também consigo chegar no 0. Então, se a gente fizer o 188 divisível por 7, também vai dar certo. Aqui vai dar 2, 14, vão sobrar 2 aqui. Quando a gente abaixar o 8, 28 por 7 dá 4 e sobra 0. 168 também é divisível por 7. Então o ratinho ele ajuda a gente a construir números que sejam divisíveis por 7. E aí, agora o desafio é conseguir fazer a roda do número 7, se o ratinho puder ajudar a gente, e ver se esse problema, de algum jeito, dá alguma dica de como funciona a mágica do ratinho. Tá? Esse é o probleminha. Esse vai ser o desafio agora dessa semana.